Eles não chegam. Acho que podemos avançar. Nós estamos aqui para não perdermos mais tempo e aproveitarmos. Ver se terminamos também hoje. Bem, tal como eu disse, eu quis ver alguns problemas aqui com os colegas. E, antes de mais, voltar a reforçar a última ideia que eu deixei antes do intervalo. E a ideia aqui não é simplesmente passar as técnicas para os colegas, mas sim passar aos colegas a capacidade, ou seja, passar aos colegas a habilidade de desconstruírem os problemas até chegarem nas técnicas. Porque em programação competitiva nunca encontraremos um problema, ou seja, são raras as vezes, normalmente só em concursos concursos educacionais, por exemplo, no nosso caso, né, temos aí alguns problemas que te dizem exatamente o que tens que aplicar. Não, use uma pilha para fazer isso, use uma fila para fazer isso. Pronto, aqui, em termos educacionais, isso pode acontecer, mas em concursos reais, nunca vão te dizer isso. Eles vão te dar aí, vão dar aí uma história e tal, e tu é que vais ter que compreender que não, aqui tens que usar uma pilha, aqui tens que usar aquela técnica. Então, a ideia aqui é ajudar os colegas também a terem a capacidade de descodificar os enunciados até chegarem nas técnicas que têm que aplicar. Porque uma grande dificuldade que muitos programadores competitivos têm tido, os que estão a começar, é de fazer essa descodificação. Muitas vezes tu conheces as técnicas, mas só que não consegues perceber que não, aqui tem que aplicar aquela técnica. E quando te explicam, depois tu ficas chateado, porque, epá, eu sabia isso, eu sei o que é difference array, como é que eu não fui capaz de aplicar? Porque esse processo de desconstruir o problema até chegar na técnica, muitas das vezes não nos é passado. Nos explicam a técnica, mas não nos explicam esse processo. Então aqui estamos a tentar fazer isso, ajudar os colegas a pensar como chegar, como sair do problema e chegar na solução concretamente dita, né? Ok. Os problemas que vamos resolver aqui são alguns problemas que eu estive a pensar assim por alto e que seriam educacionais também quando eu estava a elaborar os slides. Eu pensei, não, talvez seria interessante resolver esses problemas. Não sei se existem em algumas plataformas, talvez existam, mas são problemas que eu pensei assim e achei interessantes, né, para fazermos a aplicação das técnicas que vimos hoje. O primeiro problema eu chamei por problema dos números ímpares, né? Vou tentar partilhar aqui qualquer coisa. Vou chamar aqui por números ímpares, né? Números ímpares. Acho que tem acento, né? Não sei. Acho que tem. Pronto. E o problema dos números ímpares, eu pensei do seguinte jeito. Vamos supor que nos é dado um array, coisa que também já está a ser comum, um array de números inteiros positivos, algo mais ou menos assim, 4, 8, por exemplo. E mais uma vez vão começar a nos fazer algumas questões sobre essa array. Vão nos perguntar, por exemplo, quantos números ímpares existem nesse intervalo? Para esse intervalo, a resposta seria 2, né? Porque existe 1 e existe o 3. Mas poderiam nos perguntar para um outro intervalo qualquer, por exemplo, esse intervalo aqui. Acho que não ficou muito claro. Ok, esse intervalo aqui, de 4 a 8. E a resposta seria 0, porque aí não tem nenhum número ímpar. Seria muito fácil fazermos exatamente aquilo que fizemos no início, aquela solução ingênua que é pegar e para cada pergunta que nos fizessem tínhamos que percorrer um intervalo todo e contar os
e contar os números ímpares, né? E nós já vimos a complexidade disso. Isso é n vezes Q. Se n for o tamanho do array e Q for o número de perguntas que vão nos fazer, a complexidade fica em n vezes Q. E nós temos que tentar fazer melhor que isso, porque vimos que n vezes Q para n e Q grandes pode nos causar grandes problemas e não conseguimos resolver o problema em tempo útil. Então, como é que podemos fazer? Nós conseguimos mapear esse problema que temos aqui para um problema conhecido. Com tudo o que vimos hoje, será que os colegas conseguem sugerir já aqui alguma coisa? Como é que faríamos, por exemplo, para resolver esse problema? Porque esse problema é muito parecido a um problema que vimos hoje, aquele problema para somar elementos, não? Ou para calcular a frequência, coisas assim. Mas os problemas que vimos já são muito parecidos com esses aqui. Como é que os colegas poderiam, por exemplo, resolver esse problema? Caso tenham aí sugestões, se é útil ouvir, porque errar também faz parte. Então, sintam-se à vontade para errarem. É bom os colegas tentarem primeiro uma abordagem, depois vermos outra abordagem mais interessante. Pronto, ninguém diz nada, então não vamos perder tempo e vou avançar aqui explicando então. O que podíamos fazer é pegar e mapear esse problema que temos para um problema conhecido que é exatamente aquele problema de somar os elementos que estão que fazem parte de um intervalo. Esse processo de mapear um problema noutro é comum na ciência, é comum na engenharia, é comum em todo o sítio, basicamente. Na ciência o que acontece muitas das vezes é tu resolves o problema mais básico e depois todos os problemas grandes todos os problemas grandes começam a ser mapeados a problemas menores, né? A problemas já conhecidos. Porque por trás desse problema, na verdade, é um problema que já é conhecido e que é um problema clássico. E nós já vimos aquele problema usando arrays de prefixos. A primeira observação que os colegas poderiam ter feito é que só nos interessam os primos, só nos interessam os ímpares, desculpa. Só nos interessam os ímpares. A segunda observação que os colegas poderiam ter feito é que aqui nós não precisamos distinguir os ímpares. Ou seja, se é 1, se é 3, se é 7, para nós não faz diferença nesse problema. Desde que seja ímpar, é o que nos interessa. Portanto, só nos interessa a paridade. É a segunda observação. Só nos interessa a paridade e não o número em si. Só nos interessa a paridade e não o número em si. Portanto, se só nos interessa a paridade e não o número em si, isso quer dizer que nós poderíamos pegar nesse array que temos ali, né, naquela sequência, e transformar ele numa outra sequência com exatamente as mesmas características. Quantos elementos tínhamos? Tínhamos 6. Com exatamente as mesmas características. Ou seja, o 7, por ser ímpar, poderíamos considerar como 1. O 1, por ser ímpar, considerar como 1. O 2, por ser par, considerar como 0. O 3, por ser ímpar, considerar como 1. O 4, por ser par, considerar como 0. E o 8, por ser par, também considerar como 0. Todas as respostas que fizéssemos nesse primeiro array que temos, ou seja, todas as perguntas que fizéssemos nesse primeiro array que temos, se fizéssemos nesse array que temos aqui, a resposta seria exatamente o mesmo. Seria exatamente a mesma, desculpa. Porque só nos interessa a paridade. Imagine, uma das perguntas que nós fizemos é quantos ímpares estavam nessas posições aqui, né?
Vou pensar que estamos a começar de... pode ser dizer, não há problema. Vou pensar que estamos a começar a dizer. Então, a primeira pergunta que nos fizeram é quantos ímpares existem entre 1 e 4, né? Entre a posição 1 e 4. Pensando da mesma forma aqui também, entre 1 e 4 também existem dois ímpares. A resposta aqui também seria 2. Aqui, entre 4 e 5, quantos existem, né? Entre 4 e 5, quantos ímpares existem? Zero. Nós mudamos o array que tínhamos, tinha ali vários números, e transformamos para um array que só tem zeros e uns. Mas a resposta continua a mesma, porque só nos interessa a paridade e não o número em si. Essa ideia é crucial para resolver muitos, mas muitos problemas em programação competitiva. Muitos. Eu já resolvi, acho que, não sei, talvez mais de 20 problemas onde temos que aplicar essa ideia. Mas agora, tem um próximo passo. Se chegamos num array assim, onde só temos zeros e uns, o que é que está a acontecer aqui? Ou seja, sempre que tem um ímpar, tem um número 1. Sempre que tem um número par, tem um número 0. Ou seja, se nós contarmos apenas todas as ocorrências de 1 no intervalo, temos a resposta de quantos ímpares existem naquele intervalo, né? Se contarmos, se ficamos a saber que não, aqui existem dois números uns aqui, é porque existiam dois números ímpares naquele nosso array inicial, né? Existiam dois números ímpares naquele nosso array inicial, naquele intervalo. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos usar o prefix sum array aqui. Em vez de estarmos a vir percorrer sempre um a um e contar, é só calcular o prefix sum desse array aqui e basicamente vamos conseguir responder também em tempo constante. É só isso. Vamos fazer isso. Vamos ainda fazer isso e ver como é que fica. Se calculamos o prefix sum desse array novo que encontramos, que representa aquele primeiro array, né? Está a ver o nível de abstração que está a chegar aqui? São três níveis. Temos um problema inicial, reduzimos a um outro problema mais simples, que é esse daqui, e agora estamos a reduzir a um outro problema que é mais simples e já é conhecido por nós. Essa capacidade de fazer isso aqui é que temos que treinar, né? Resolver problemas de programação competitiva é sobre isso. Ok. Aqui estão aqui as posições. E vamos calcular o prefix sum desse array aí de cima, né? Calculando o prefix sum, nós dissemos que o primeiro elemento é só colocar, não precisamos mais nada. Para o segundo elemento é pegar no elemento, na soma do prefixo anterior é adicionar L, né? Então seria mais 2. Mesma coisa, aqui é 0, portanto aqui viria 2 mais 0, que é 2. O mesmo viria para aqui, 2 mais 1, que é 3. O mesmo viria aqui, 3 mais 0, que é 3. 3 mais 0 também, que é 3. Prontos, temos o prefix sum array calculado. Agora, se que quiséssemos saber quantos primos existem, quantos ímpares existem no intervalo, era exatamente usar aquela lógica de fazer o prefix sum, né, prefix sum de R, menos o prefix sum de L menos 1. Né? Para o nosso caso aqui, para essa primeira questão, o R era 4, né, o apontador da direita, e o L era 1. Né? Temos uma questão que era L igual a 1, R igual a 4. O cálculo de ímpares aí, né, seria prefixando em 4, prefixando em 4, menos prefixando em 1 menos 1, né? L é 1, 1 menos 1, 0, em 0. E isso nos dá quanto? Prefixando em 4
esse valor que está aqui. É 3. Prefixamos em 0. Esse valor que está aqui é 1. E a resposta é 2. Tal como queríamos no nosso array inicial, no intervalo de 1 a 4, existem exatamente 2 ímpares. Então, saímos daqui, vemos para aqui, chegamos até aqui, e já não precisamos percorrer todos os elementos do nosso array para calcularmos quantos ímpares existem no intervalo, mas só temos que fazer basicamente uma subtração para ter a resposta, uma vez que temos o prefixo sum array calculado. E essa abordagem para esse problema. O mesmo iria acontecer, por exemplo, para esse daqui, acho que tem mais um intervalo que testamos, ok, intervalo 4, 5. O intervalo 4, 5, se tentássemos para o intervalo 4, 5, ele é 4 e o R é 5. Prefix sum de R é 5, né? É o prefix sum de 5 menos prefix sum de 4 menos 1, que é 3. Isso nos daria quanto? Isso nos daria 3, né? Porque é esse daqui, menos esse daqui. 3 menos 3, que é 0. E está ali a resposta. Né? Nesse intervalo de 4 a 5, existem 0 números ímpares. E a resposta está aqui. 0. Conseguimos essa resposta simplesmente usando o prefixo sum array. E isso nos permitiu mais uma vez sair da complexidade n vezes q, que muitas das vezes não conseguimos passar o problema caso n e q sejam enormes, e passamos para a complexidade n mais q, que é muito melhor e que quase sempre, sempre basicamente, porque n é o tamanho do array e que são as perguntas que vão fazer, sempre nos permite resolver o problema. E pronto, para esse problema é isso, né? Poderíamos escrever isso em termos de código, mas acho que a ideia é muito intuitiva e acho que os colegas conseguem passar isso para código. Não sei se preciso escrever aqui código para os colegas, mas pronto, acho que alguém precisa ver código? Podemos escrever aqui um código rápido disso? Como é que faríamos isso em termos de código? Mas acredito que os colegas conseguem passar isso em código, porque já vimos. Ok, pode sim. Vamos aqui então ver rapidamente. Parar. Vou partilhar a minha tela do DC++. Uma janela. Por que o DC++ não aparece ali? Eles vão obrigar a partilhar tudo, mas não há problema. Vamos então partilhar isto aqui. Mas acho que já conseguem ver isso agora. E pronto, estou aqui no DC++ e no problema nos davam n inteiros, né? Vamos ler primeiro o n, que é o nosso array. Vou chamar mesmo de array para ser fácil. E o que tínhamos que fazer era pegar, ler o array. Estou a usar o for each do C++. Uma vez que temos o array, o próximo passo era fazer aquilo que nós fizemos anteriormente, né? Transformar esse array num array que só tem zeros e uns, porque o que nos importa é a paridade. Então, poderíamos percorrer os elementos e fazer o seguinte. Aqui os colegas podem fazer de forma extensa, por exemplo, assim, verificar se array na posição i for par, então array na posição i igual a 0. Né? Porque se for par, nós ali estávamos a considerar 0. Porque o valor não importa, só importa a paridade. Se for ímpar, igual a 1. Mas isso aqui, na verdade, é o mesmo que cheguei a dizer array na posição i, resto da divisão por 2. Porque
Se o elemento nessa posição for par, o resto da divisão por 2 vai dar 0. Portanto, o que vai ficar em array na posição 1 é 0. Se for ímpar, o resto da divisão por 2 vai ser 1. Portanto, o que vai ficar lá é 1. Então, isso que está aqui, essa uma única linha, é equivalente a essas 3 linhas que estão aqui. Mas vou fazer assim mesmo, vou deixar ter comentado, mas vou fazer assim para os colegas perceberem. E depois podemos ir a imprimir o array para ver se ficou exatamente como queríamos, né? Ok, depois de terminar. Quer dizer, isso aqui estou a fazer aqui porque nós aqui queremos ver as coisas acontecer, né? Estamos a ver como é que tudo está acontecendo lá atrás. Mas num problema numa plataforma, por exemplo, ou durante um concurso real, os colegas não podem depois submeter o código com essas linhas aqui, vão receber wrong answer, porque eles não vos mandam imprimir os elementos. Isso nós é que estamos a fazer. Estamos a fazer debug, basicamente, né? Estamos a fazer debug do código. E mais. Depois disso daqui, o próximo passo era calcular o quê? O prefix sum, né? Então vou chamar o prefix sum. Prefix sum pode ter N posições, não tem problema. Aqui estamos a trabalhar com índices que começam de 0, né? Então seria útil ter mais uma posição, já que são índices que começam de 0, para depois manejar. Não preciso inicializar todos os índices, só preciso inicializar o índice inicial. Depois aqui calculo o prefix sum para todos os outros, né? A ideia seria prefix sum de i vai ser igual a prefix sum de i menos 1, né? É pegar no prefixo anterior e somar o elemento corrente. Mas só que o elemento corrente no nosso array não está exatamente na posição i, porque aqui agora estamos a trabalhar com índice 1, mas o nosso array trabalha com índice 0. Então, o primeiro elemento do array está em i menos 1, né? Em 1 menos 1 que é 0. Portanto, é isso daqui. Depois de calculado aí o nosso prefix sum, o próximo passo é simplesmente responder às questões. Até nem lemos a quantidade de questões, temos que ler aqui em cima. Estou aqui a ler a quantidade de questões que vão ser feitas. E pronto, já temos temos o tamanho do array, a quantidade de questões. Agora podemos simplesmente responder às questões, né? Ok. Vamos ler as questões, left, right. Outra coisa é que as questões estão a ser feitas usando índices a partir de 0, mas o nosso prefix sum foi calculado a partir de 1. Então, temos que incrementar esses índices, né? Porque o índice no array, que é o índice 0, por exemplo, no nosso prefix sum representa o índice 1. Né? Porque no prefix sum está sendo indexado a partir de 1 e no array a partir de 0. Então, temos que incrementar esses índices. E depois daqui, é simplesmente responder isso. Prefix sum na posição R menos prefix sum na posição N menos 1, tal como vimos. E, portanto, acredito que isso é suficiente para passarmos o problema. Vamos ver se está tudo bem. Para compilar ali. Eu vou como é que tínhamos 7 elementos no nosso exemplo e vamos supor que vamos fazer 2 perguntas ou 3, pode ser, não tem problema, podemos fazer quantas quisermos. E o nosso array era exatamente 7, 1, 2, 3, 4, 8. Não, então o nosso array não tinha 7 elementos, tinha 6, cometi um erro. Tenho que voltar a abrir o programa. Tem 6 perguntas. Pronto, eram 6 elementos. Certo? Ok.
Ok, calculou o prefixo, calculou aquela raiz com uns e zeros, né? Só das paridades, e vamos ver que é exatamente isso, né? O que acontece é que aqui é 1, aqui é 1 porque é ímpar, aqui é 0 porque é par, aqui é 1 porque é ímpar, aqui é 0, e assim sucessivamente, né? Calculou aquela raiz que nós falamos ali inicialmente. E agora podemos fazer as perguntas, né? A primeira pergunta que havíamos feito, para ver aqui, era para somar os elementos de 1 a 4. Soma os elementos de 1 a 4. E a resposta que tínhamos era exatamente 2, porque... desculpa, não era somar elementos de 1 a 4, era saber quantos ímpares existem de 1 a 4, né? A posição 1 é essa, e a posição 4 é essa daqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. Ok, é daqui até aqui. O número de ímpares que existem aqui são 2. É exatamente o 1 e o 3. Por isso é que ele deu a resposta 2. A outra pergunta que havíamos feito, acho que era das duas últimas posições, era a posição 4, a posição 5, e a resposta era 0, porque da posição 4 à posição 5 não temos ímpares, né? São esses elementos aqui, 4 e 8, não temos ímpares. Podemos perguntar, por exemplo, em todo o array, por exemplo, da posição 0 até a posição 5, quantos ímpares existem? Ele diz que tem 3 ímpares, e vamos ver que tem exatamente 3 ímpares, o 7, o 1 e esse 3 aqui. E pronto, essa a ideia, né? Esse código depois também vai ser partilhado. Isso daqui, como eu disse, poderia ser substituído por isso daqui. E essa parte também pode ficar comentada, porque era só para ver o que estava a acontecer. Depois os colegas podem brincar mais com isso e ver o que está acontecendo. Mas a ideia é essa, implementamos. E o raciocínio foi aquele. Não sei se os colegas têm dúvida ou podemos ir para um outro problema. Ficou tudo claro nesse problema? Ok. Alguém confirmou que ficou tudo claro. E vamos lá ver o próximo problema que eu pensei aqui. Ok. O próximo problema que eu pensei é o problema das vogais, né? Eu chamei para o problema das vogais. E basicamente o problema das vogais seria um problema parecido. Agora, em vez de conhecer, de contar os ímpares, imagina que tens um texto qualquer. Vou pegar e abrir aqui o notepad. Tens um texto qualquer, tipo assim, A, B, isso aí. E portanto, tens índices, né? Isso também é indexado a partir de 0, por exemplo. E vão te dar 2 índices, daqui até aqui, né? Esse é o left e esse daqui é o right. E querem saber quantas vogais existem nesse intervalo. Quantas vogais existem aqui? Por exemplo, aqui, quantas vogais temos? Só temos uma, que é o E. Acho que meti poucas vogais aqui. Deixa-me meter mais vogais, só para os colegas perceberem bem. Tem que ter mais algumas vogais aqui, alguns. Aí. Pronto. Vamos supor que nos dão esse intervalo aqui assim e nos perguntam quantas vogais estão aqui, né? Diríamos 1, 2, 3, 4. 4 vogais, né? São 4 vogais, então temos que dizer que não. Existem 4 vogais aqui. Como é que faríamos isso? Como é que faríamos isso? A ideia é basicamente a mesma. Né? A ideia é basicamente a mesma que a do problema dos ímpares. Agora eu gostaria que os colegas tentassem mesmo me dizer qualquer coisa, porque os colegas têm que treinar essa capacidade.
estamos aqui para fazer isso, começar a ajustar ali as ideias. Os colegas vão vir com uma ideia, pode não ser a melhor, nós vamos tentar ajustar. Mas agora, como é que faríamos isso, colega? Com o que já aprendemos agora. Primeiro é que anteriormente estávamos a trabalhar com. Ok, alguém levantou a mão? Será? Não sei. Deixa eu ver o que é que. Ok, Edmilson, boa, boa, boa. Certo. Acredito que consegue mover. A minha primeira ideia seria, nesse caso, criar um array apenas de vogais. Poderíamos delimitar essas Criar vogais, todas as vogais no array, para depois pesquisar dentro da sequência de string, nesse caso, ou da string. E poderíamos substituir o array onde tiver vogais com 0 com 1. Vou mais já no código rapidamente. Poderíamos fazer, por exemplo, nesse caso, uma string.find do nosso array de vogais. E na posição que nós encontrássemos essas vogais, poderíamos substituir por 1, por exemplo. E onde não encontrássemos vogais, poderíamos substituir por 0. Depois poderíamos aplicar as outras lógicas que aplicamos aí, nesse caso de sum prefix array, e de fazer o L-R. Ok. Acredito que a princípio funcionava isso. Ok, boa. Exatamente isso. Então esse problema nem preciso estar aqui a resolver. O Edmilson acabou de explicar a solução. Exatamente o mesmo problema, mas só que em contextos diferentes, tá vendo? Várias vezes os colegas também vão se deparar com isso. Estão numa plataforma a treinar alguma coisa, participaram de um concurso, vão ver dois problemas que são exatamente iguais, mas com descrições diferentes. Mas primeiro, o que nós aprendemos era somar elementos do intervalo. Aprendemos isso durante a sessão de conteúdo. Depois resolvemos um problema onde temos que contar os ímpares. Mas agora estamos a resolver um problema onde queremos saber quantas vogais existem. Todos eles, na verdade, são iguais. São 3 problemas equivalentes, mas só que o enunciado altera. Então, quanto mais problemas os colegas resolverem, mais problemas parecidos os colegas vão começar a encontrar. Mais problemas que podem ser mapeados, outros problemas que os colegas conhecem vão começar a aparecer. E a ideia é exatamente isso. Chegar aqui, A é uma vogal, então 1, B não é 0, aqui 1, assim sucessivamente. Começar a fazer isso assim, assim. E iríamos construir tudo isso aqui e depois fazer exatamente o que fizemos, o prefix sum array. Acabou. Tal como o Edmilson disse, e disse muito bem. A ideia é exatamente essa. Não temos mais nada aqui a fazer. É só o enunciado que mudou para nos assustar, mas o problema é o mesmo. Ok. E mais? Um outro problema. O outro problema era um dos problemas que vimos durante a sessão. Vou até voltar lá, vou fazer o seguinte. Mas agora, os outros colegas não disseram nada. Será que ficou claro para vocês a ideia que o Edmilson apresentou? A ideia genial do Edmilson? Ok, ficou assim. Ok, durante a sessão de treinamento nós vimos esse último problema, né? Nós vimos esse último problema que aplicamos a técnica dos 2 ponteiros e resolvemos ele de uma forma simples até. Mas agora, os colegas já têm uma outra ferramenta, né? Nesse momento os colegas já conhecem uma outra técnica para resolver esse exercício.
na verdade, talvez já conhecem mais de 2 técnicas para resolver esse exercício. Mas tem uma assim que fica mesmo, quer dizer, não é tão óbvia, mas é interessante os colegas tentarem pensar um pouco em torno disso. Os colegas lembram-se de termos falado, se bem que muitos dos colegas não estão a resolver ainda os problemas sobre busca binária, os colegas ainda não estão a resolver, mas os colegas lembram-se de termos falado sobre busca binária na resposta, né? Binary Search Answer. Né? Será que esse problema não pode ser resolvido com busca binária na resposta? Reparem aqui para o enunciado. Dado um array de n inteiros, calcular o tamanho da maior subsequência contígua que não contém mais de um número negativo. Isto é, que contém no máximo um número negativo. Tentem pensar no seguinte. Se existe uma subsequência contígua de tamanho 4 que satisfaz a nossa condição, é porque existe uma de tamanho 3. Se existe uma de tamanho 3, é porque existe uma de tamanho 2. Se existe uma de tamanho 2, é porque também existe uma de tamanho 1. Será que não estão a ver aqui aquela propriedade do yes, 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 no, no, no? Sim, 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 não, 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 que estávamos a analisar da outra vez? Ok, não só sugerir mais uma coisa. Ok, ok. Sim, sim, sim. Essa tua ideia é válida, Edmilson. Exato. Pode fazer uma simples comparação. Yeah. Será que não estão a ver aqui aquela ideia da busca binária? Nós demos aqui uns insights da outra vez, né? Passamos aqui insights sobre quando aplicar busca binária em alguns problemas. Será que esse problema ali não vos parece que pode ser resolvido com busca binária? Porque se existe uma sequência de tamanho 4, vamos até ver aqui mesmo. Por exemplo, aqui já calculamos usando outra técnica, sabemos que existe uma sequência de tamanho 6 que satisfaz a nossa condição. Né? Uma sequência de tamanho 6. Mas se existe uma tamanho 6 é porque existe uma tamanho 5. É só pegar e tirar um elemento. Essa tamanho 5 também satisfaz. Não é a maior, mas existe. Se existe uma tamanho 5, também existe uma tamanho 4. Porque é só tirar um e também satisfaz. E assim sucessivamente, podemos ir reduzindo isso até chegar em 1. Ou seja, se existe a maior, todas as outras que são, todas as sequências que são menores que a maior também existem e que satisfazem a nossa condição nesse problema. Então, esse problema aqui tem aquela característica, sim, 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 não, 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 que nos permitia resolver. Por exemplo, aqui não conseguimos encontrar uma subsequência de tamanho 7 que satisfaz essa condição aqui, de ter no máximo um número negativo. Então, se não existe uma tamanho 7, não existe uma tamanho 8. Também não existe uma tamanho 9 e não existe uma tamanho 10. Basicamente, de 1 até 6 é sim, 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 sim. De 7 até 10 é não, 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 não. E quando existe essa monotonia, né? Essa sim, 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 não, não, não. Quando a nossa função é monótona, nós vimos que podemos aplicar a busca binária. Então, poderíamos aplicar a busca binária para resolver esse problema. E no meio da busca binária, na parte de fazer a verificação das subsequências, usaríamos 2 ponteiros também, mas só que os 2 ponteiros iriam sempre se mover simultaneamente. E nós vimos que quando os 2 ponteiros movem-se simultaneamente, a técnica de 2 ponteiros passa a ser conhecida por Window Sliding Technique. Mas é necessário que os colegas peguem essa ideia. Não sei se os colegas ainda estão a lembrar, se os colegas também olharam para o conteúdo da busca binária que apresentamos, porque aqui as coisas começam a se ligar, tá a ver? Hoje aprendemos uma técnica que estamos a juntar com técnicas dos dias anteriores e assim vamos ganhando capacidade de resolver problemas mais complexos, né? Aquilo que eu digo sempre, que problemas complexos, na verdade, são misturas de vários problemas simples.
mas não, os colegas não estão a reagir. Passa-me pela cabeça que os colegas ainda estão assim um pouco para baixo no concerne a busca binária, até porque ainda não começaram a mexer no contest, então não adianta mexer muito nesse problema, né? Porque a ideia era aplicar busca binária e um pouco de Windows Sliding Technique para os colegas verem, mas se a busca binária, se os colegas ainda não começaram a mexer nos problemas de busca binária, não adianta juntar as duas. Edmilson, já começaste a resolver o outro contest? Acho que ainda. Deixa eu ver aqui. Vou até investigar aqui, ver o contest. Esta aqui. Edmilson. Ainda não começou a resolver, já quer ver outra técnica. Se aplicarmos, vai ficando mais caro, então pode aplicar. Podemos seguir. Ok. Tá bom, tá bom. Vamos então aplicar, mesmo não. Mesmo os colegas não tendo resolvido ainda os outros problemas, né? Os colegas vão pedir, vamos fazer isso então. Mas, como sempre, as coisas ficam mais claras em termos de desenho, né? E essa é outra dica que os colegas devem tentar seguir assim à risca. Não adianta seguir para o código quando ainda não temos a ideia bem pronta na nossa cabeça, ou pelo menos em papel, porque vamos fazer besteira, basicamente. Né? Vamos estar ali a escrever coisas que não fazem sentido e quando notarmos, perdemos tempo. De preferência, ficar 30 minutos a pensar e quando for para o código, escrever aquilo rápido em 5 minutos, do que tentar escrever em 5 minutos, ou tentar escrever um código em 30 minutos. Né? E depois detectar erros naquele código porque não pensaste bem, a tua lógica está errada, tens que parar para pensar de novo mais 30 minutos e depois escrever em 5 minutos, o que dá 1 hora e 5 minutos, quando poderias ter feito tudo em 35 minutos. Tá bom, vou partilhar então aqui um desenho básico para vermos isso. Ok, o que estamos a analisar agora eu chamei de... Desculpa. Ok, é o mesmo problema dos slides, né? Como é que estava nos slides? Ok. É o problema da maior subsequência contínua que contém no máximo um número negativo. Chama no máximo um número negativo. No máximo número negativo. Esse problema que estamos a analisar aqui agora. E temos um exemplo. Que era exatamente esse. Menos 1, 2, 8, 9, menos 1, 2. Vou aqui dar um pouco de espaço para não confundir ninguém. 2, menos. Ok. Se meter numa caixinha até assim, acho que fica mais fácil separar. Bom. A ideia da busca binária nesse problema é a seguinte. Essa aí tem tamanho 10. Então, no máximo, a maior subsequência contígua que tem, no máximo, faço aqui o pleonasmo, um número negativo vai ter tamanho 10, que é basicamente pegar no array todo. No mínimo, vai ter tamanho 1, que é basicamente pegar em um único array. Né? Então, basicamente, aqui nós já temos o nosso campo de pesquisa, né? O nosso left pointer. A partir dessas informações, no enunciado não nos disseram nada disso.
Mas a partir do enunciado, nós conseguimos extrair essas informações. Acho que estive a analisar um problema ontem com um dos colegas e ele fez-me exatamente essa questão. Mas, colega, aqui não nos dizem se o nosso campo de pesquisa tem que dimensão, o nosso ponteiro da esquerda qual é, o left pointer para a busca binária, o right pointer para a busca binária qual é, não nos dizem. Como é que vamos determinar isso? Sim, eles não dizem de forma explícita, né? Mas está ali de forma implícita. Nós é que temos que parar para deduzir, para compreender isso e chegar até chegar a essa conclusão. É isso. Portanto, o nosso left pointer, pelo que acabamos de analisar, é 1, é porque, no mínimo, o tamanho da maior subsequência é 1, e no máximo é a subsequência toda. Né? No caso, é n, que é 10. Pronto. E o que é que temos que fazer? Nós vimos esse problema tem aquelas características de sim, 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 não, não, não. E, portanto, nós estamos à procura do último sim, né? Do último sim, porque o último sim é que representa o maior tamanho. O que podemos fazer é exatamente aplicar a busca binária. O que é que a busca binária faz? Se os tamanhos começam de 1 e vão até 10, eu vou tentar pelo tamanho médio. Então, inicialmente, vai pegar 1 mais 10 a dividir por 2. Isso é divisão inteira, portanto, vai fazer o floor, que é, como é que se diz? Arredondar por defeito. Exato. Vai arredondar por defeito e vai ser 5. Ou seja, vai procurar se existe uma subsequência de tamanho 5, se existe pelo menos uma subsequência de tamanho 5 na nossa sequência aqui, que tem aquela propriedade, ou seja, tem no máximo um número negativo dentro dele. E vamos lá fazer isso. Verificando aqui, o que acontece? Se pegarmos isso aqui assim, essa é a primeira subsequência, né? De tamanho, essa é a primeira subsequência de tamanho 5. Se pegarmos, vamos ver que essa não pode ser, porque tem dois números negativos, menos 1 e menos 1. A próxima subsequência qual é? É essa daqui, de tamanho 5. Não é? É essa daqui. E quantos tem? Também tem 2. Então não dá. Vamos voltar a testar com uma outra. Vamos tentar essa daqui assim. Essa também não dá. Também não dá, porque tem dois números negativos. Então, podemos tentar com uma outra, que é essa aqui, a que vem a seguir. Ok. Essa daqui já dá, porque nessa subsequência aqui tem no máximo um número negativo, que é esse menos 1 que está aqui. Portanto, encontramos uma resposta. Se encontramos uma resposta, quer dizer que se para 5 é possível, para 4 é possível, para 3 é possível, para 2, para 1 é possível. Então já não precisamos analisar essas. Né? Só precisamos analisar de 5 para cima. Né? Porque estamos à procura da maior. É exatamente nesse momento, porque esse aqui era o nosso n, né? Na busca binária, calculamos, era o nosso n. É exatamente nesse momento que, como encontramos uma subsequência de tamanho 5 que verifica a condição, então, e estamos à procura da maior, vamos atualizar o nosso left pointer e vai passar a ser igual a m. Exato. Nosso left pointer vai passar a ser igual a m mais 1, por exemplo. Vai passar a ser igual a m mais 1. Quer dizer que só estamos à procura à direita, né? Vamos ficar com m mais 1 e o right pointer vai continuar a ser 10. M mais 1 fica 6, ou seja, agora só estamos a procurar de 6 a 10, porque sabemos que 5 já é uma resposta. Podíamos até guardar isso se quiséssemos, mas temos como recuperar no fim. Pronto. E o que é que ele vai fazer? Mesma coisa,
vai voltar a tentar calcular o M, mas agora é 6 mais 10 a dividir por 2. Arredondado por defeito, isso é 16 por 2, 8. Vai fazer exatamente o mesmo teste. Vai tentar ver se existe uma sequência de tamanho 8 que satisfaz. Nesse caso, se tentarmos, não vai dar certo, né? Não vai dar. Mas o que vai acontecer? A busca binária vai reduzir e vai convergir até a nossa resposta. Mas o mais importante nesse processo aqui é exatamente isso que estávamos a fazer aqui, de procurar a subsequência, de procurar se existe uma subsequência de tamanho 5, por exemplo, quando era, nesse caso aqui, de tamanho 5, que satisfaz a condição. Isso aqui nós podemos fazer com 2 ciclos. Pega primeiro essa subsequência aqui, de tamanho 5, verifica. Depois corre mais outro ciclo que começa daqui e vai até aqui, pega essa aqui de tamanho 5 também. Assim sucessivamente, né? Deixa eu tentar apontar aqui, talvez os colegas não estão a ver. Yeah. A ideia era começar aqui, ir até aqui de tamanho 5, verifica. Verifica se essa de tamanho 5 satisfaz. Se não satisfaz, vai na próxima, que é que começa aqui e vai até aqui. Verifica se satisfaz. Iremos tentar isso, mas a complexidade desse processo de tentar todas essas subsequências teria complexidade quadrática, ou seja, seria n ao quadrado. Mas é possível fazer isso usando 2 ponteiros, não sendo n ao quadrado. E como é que poderíamos ter feito isso? Imagina, se tu já estás aqui, né? Estás aqui, pronto, na primeira subsequência. Vou até voltar, o desenho como está a ficar sujo, vou voltar a passar aqui embaixo para os colegas compreenderem bem. É importante que compreendam bem. É aqui onde vai entrar aquela ideia do Windows Sliding Technique. Um, 2, 8, 9, menos 1, então aí 2, 2 e menos 1. Aqui é 2. Aqui é menos 1. Pronto. A ideia é a seguinte, né? Para não termos que testar todas as subsequências de tamanho 5 desse jeito, testas essa, depois um novo ciclo que vai começar aqui e vai terminar aqui, estás a fazer muitos ciclos. E quando notares esse processo que fizeste é n ao quadrado. Não ganhaste nada. Usaste busca binária, mas no fim a busca binária vai ter complexidade n ao quadrado log n. Pronto, não ganhaste nada. Continua sendo n ao quadrado. Então poderias ter resolvido só com n ao quadrado. Não precisava ir da busca binária para nada. Mas agora, o que nós estávamos a fazer é tentar fugir de n ao quadrado. Né? Tentar fugir de n ao quadrado. Então não podes trazer mais n ao quadrado dentro da busca binária. E a ideia para fugir do n ao quadrado é a seguinte. Imagina que pegas na primeira subsequência de tamanho 5, né? Queres saber se ela é válida ou não. Portanto, se quer saber se ela é válida ou não, basicamente só precisas contar a quantidade de negativos que estão aqui. E quantos negativos estão? Estão exatamente 2 negativos. Pronto, como o número de negativos é maior que 1, e nós só podemos ter no máximo um negativo, essa não é válida. Mas agora, tu queres saber para a próxima subsequência, que é essa daqui. Será que para saber para a próxima subsequência precisa rodar mais um ciclo que sai daqui e vai até aqui? Essa parte está a ser toda repetida. O que que acontece? A única coisa que está a sair é esse um daqui que saiu e está a entrar um novo elemento que é esse daqui. Opa, desculpa. Que é esse daqui. Deixa eu meter outra cor. Ok. E está a entrar um novo elemento que é esse daqui. Está a sair esse daqui, o da esquerda, e está a entrar esse daqui. Então só precisas descontar esse daqui da esquerda, e só precisas adicionar esse da esquerda para ter as informações sobre essa nova
uh, uh, sobre essa nova subsequência. E essa é a ideia de two pointers. Mas como os dois ponteiros vão se mover simultaneamente, né? Esse ponteiro estava aqui, mas depois vai passar para aqui. E esse ponteiro que estava aqui, agora passou para aqui. É exatamente a ideia de deslizamento de janela. É deslizamento de janela porque, reparem, isso aqui tem mesmo o formato de uma janela. Isso que está aqui é uma janela. Deslocamos essa janela para a esquerda. Agora está aqui, essa janela aqui. Estamos a deslocar a janela. Por isso é que chamamos de deslocamento de janela, né? Window Sliding Technique. E a ideia é essa. Temos dois. Vamos ver. Esse que está aqui é negativo? Não, não é negativo. Então não precisamos descontar. Esse que vai entrar aqui é negativo? Não, não é negativo. Então não precisamos adicionar. Está tudo bem. Mas no próximo passo, por exemplo, né, já estávamos aqui nessa janela. No próximo passo é analisar essa janela que começa aqui assim. Essa janela começa. Então vamos deslocar mais uma vez a nossa janela. Mas o que aconteceu? Ao deslocar a janela, sai esse número daqui, que é negativo. Como sai esse número daqui, que é negativo, o que temos que fazer é subtrair 1. Quer dizer que existe só 1, mas só que adicionamos outro negativo. Então é pegar e fazer mais 1. Quer dizer que a conta de negativos dentro dessa janela, dentro dessa subsequência de tamanho 5, continua a ser 2. É só contar menos 1. Né? Vou pegar aqui para contar. Menos 1. Aqui tem o 12, aqui tem o 8, aqui tem o 9, mas aqui tem menos 1 de novo. Então são 2 negativos nessa janela. Agora, veja o que vai acontecer. Como ainda são 2 negativos, ainda não encontramos uma janela, né, uma subsequência contígua que é válida. Temos que continuar a deslocar até o fim para ver se encontramos. No próximo deslocamento, algo interessante vai acontecer. Reparem. No próximo deslocamento, a janela que vamos analisar agora vai ser essa daqui. Vai ser essa janela. E por ser essa janela, o que vai acontecer é que vamos tirar esse número que estava aqui, esse menos 1, que era negativo. Né? 2 menos 1 vai ficar 1. Mas agora adicionamos um número. Mas só que esse número que adicionamos não é negativo. Então, está tudo bem. Só tem isso nos diz que só temos um negativo nessa janela. Se repararmos, só temos exatamente um negativo. Temos 2, 8, 9, menos 1 e 2. O único negativo é o menos 2. Então, essa é uma janela válida. Encontramos a resposta. Não precisamos mais continuar e retornamos logo o true. Né? Criamos uma função para fazer esse deslizamento de janelas, para verificar isso. E se ela encontra uma resposta válida, retorna true. No fim, se tentar todas as possíveis janelas e não encontrar uma válida, retorna false. É a busca binária. Usa esse valor de true ou false para saber se vai mexer o ponteiro para a esquerda, se vai mexer o ponteiro para a direita, e o problema fica resolvido. Isso é busca binária, mas o passo interno da busca binária que analisa a condição usa Window Sliding Technique. Combinação das duas técnicas. Né? Uma que aprendemos anteriormente, na última sessão, e uma que aprendemos hoje. Não sei se ficou claro para os colegas. Podemos também passar isso em código. Né? E vamos passar. É importante os colegas verem como é que se programam essas coisas aqui. Está tudo claro, colegas? Podemos passar para código? Vai ser a última implementação do dia de hoje. Confirmem, por favor. Ninguém está dizendo nada. Será que ainda estão aí? Eu preciso da confirmação para poder avançar. Ok. Edmilson confirmou, então não vamos perder tempo. Está a escrever a dúvida. Ok. O Samuel tem uma dúvida antes de seguir.
Pouco menor. Se a janela fosse de tamanho 10, durante o deslizamento, os ponteiros podem sair do range. Não. Nós temos que controlar isso. Temos que controlar isso em termos de implementação. Né? Porque o tamanho da maior janela aqui é 10, certo? Da menor é 1. Mas se estamos a sair do range, é porque essa janela já não existe. Então, se estávamos num ciclo a controlar os ponteiros, é exatamente nessa condição em que temos que parar. Ou nessa situação, né? É exatamente nessa situação em que temos que parar, para não sair do range. Se estamos a sair do range é porque essa janela que estamos a tentar analisar agora não existe. Então, paras. Em termos de implementação, nós vamos ver como ultrapassar isso. Não sei se era esta questão, pois, porque estamos a fazer a contagem dos negativos durante o deslizamento. Exato. Exato. É. Durante o deslizamento estamos a contar os negativos. É isso que está a acontecer. Ok. Está claro. Podemos então para a implementação e talvez isso vai ficar mais claro ainda para ti, Samuel. Para parar aqui e vou apresentar o ecrã inteiro. Estou na tela. Permitir. Acho que agora foi. Foi sim. Tem uma confirmação. Ok, podemos tentar ver em código isso, né? Esse é o problema que resolvemos anteriormente, já salvei, então pode desaparecer. Pronto, como é que era o problema mesmo? Deixei no enunciado, dado uma array de n inteiros, calcular, ok. Temos que ter um array de n inteiros, um array, e a ideia era pegar, calcular também da maior subsequência, ok, tudo bem. A ideia é aquela que nós tínhamos, né? Menor subsequência tem tamanho 1, é maior tem tamanho n. Quer dizer, vou fazer algo aqui, vou chamar de resposta. Nós vimos que a resposta pode ser pelo menos 1, sempre. Depois do processo todo, vamos imprimir a resposta. Quer dizer, isso não é necessário, tem forma de pegar a resposta depois, mas para ficar mais intuitivo para os colegas, vou fazer isso. Enquanto left menor que R, essa é a busca binária que já vimos, não tem nada de interessante aqui, por isso é que essa parte vai fazer rápido. Talvez a parte interessante agora é essa de fazer a verificação, né? Vou criar uma função chamada check para verificar se é possível, né? Se é possível, ou se existe pelo menos uma subsequência contígua de tamanho m, né? Vou passar o vetor também. Existe pelo menos uma subsequência contígua de tamanho m que é válida. Pronto. Se existir, então quer dizer que a resposta pode ser pelo menos m, né? Então podemos fazer answer, a resposta que já está lá, max com m. Como eu disse, esse passo aqui dá para fazer de outra forma, mas... e por vezes eu escrevo 2 comandos na mesma linha usando vírgula. Aqui em C++ é possível, mas para os colegas que usam outra linguagem talvez seria mais fácil eu escrever em 2 linhas para compreenderem. Pronto, é isso. Se é possível, então podemos tentar subir o nosso ponteiro, né? O left pointer sobe porque para todos que estão embaixo de m é possível, já confirmamos isso. Então, caso não seja possível, para m mais 1 não vai ser possível, então temos que tentar embaixo, vamos baixar o nosso ponteiro da direita. E é isso. Pronto.
Agora temos que criar essa função check, que faz exatamente aquele processo de verificar se existe uma janela válida ou não. Vamos criar aqui bool check. Vou passar o vetor por referência para não ter que estar a copiar sempre, se bem que aqui não vai fazer muita diferença isso, mas algumas vezes fazem, e um dos colegas viu isso ontem, que isso faz diferença, porque estava a ter time limit por causa de algo dessa natureza. Mas pronto, indo direto ao assunto. Ok, é agora, é nesse momento onde vamos verificar se existe uma janela válida ou não, né? A primeira janela sai sempre de 0 até m-1, porque de 0 até m-1 são exatamente m elementos, né? Os primeiros m elementos do nosso vetor. Então, isso aqui podemos fazer à parte. Vamos descontar os negativos que estão ali e vai ser o seguinte, né? Percorrer de 0 até m. Epa, ok. E a ideia vai ser fazer neg mais igual a vi menor que 0, né? Essa é aquela linha que eu fiz da outra vez, mas pronto. Vou evitar fazer essas coisas e vou fazer mesmo aqui. Se v for menor que 0, se for um negativo, então temos que contar ele. Era suficiente fazer assim, mas vou evitar essas coisas para os colegas que vêm de outras linguagens poderem compreender. Pronto. O que é que vai acontecer? Nesse momento, já temos a primeira janela e já temos os dados da primeira janela. Então já podemos verificar a primeira janela. Aqui podemos fazer uma condição, né, e verificar se o número de negativos for menor ou igual a 1, quer dizer que está tudo bem. Encontramos uma janela válida, que é exatamente a primeira janela. Então retornamos true. Mas caso não seja válida, né, essa janela, o que é que vai acontecer? Vamos ter que testar as outras janelas. É aqui onde entra aquela ideia de deslizar as janelas. Primeiro é que vou tentar manter sempre os dois ponteiros que tínhamos no desenho. Vou tentar manter os dois ponteiros que tínhamos no desenho para os colegas compreenderem. O ponteiro, desculpa, da esquerda, o que vai sair, né? Vamos supor que... Deixa eu meter aqui o exemplo que tínhamos. Qual era? No enunciado, acho que era esse daqui. Vou pôr aqui em comentário. O que é que vai acontecer? Quando era 5, né, o primeiro teste que fizemos com janelas de tamanho 5. Essa janela não era válida, então temos que deslocar. Basicamente o que tínhamos que fazer era pegar, remover esse primeiro e adicionar esse último. Ou seja, sair disso daqui e passar para isso daqui. Então eu vou tentar manter sempre no meu código um ponteiro para o valor que tem que sair e para o valor que tem que entrar. Left pointer é para o valor que tem que sair, por acaso aqui vai ser o primeiro, né, o 0. E qual é o valor que tem que entrar? O valor que tem que entrar é o m, porque aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, e o m no nosso caso é 5, né? Esse é o próximo elemento que tem que entrar, que está na posição 5, porque a primeira janela é dos elementos de 0 até a posição m-1. É isso que dissemos aqui. Então o próximo a entrar está exatamente aqui em frente, que é o m. Então o ponteiro da direita fica com m. Tem várias formas de fazer isso, mas essa eu acho que é a mais clara para os colegas. E é aqui onde entra a questão do Samuel. Será que não vamos sair? Se o m for 10, por exemplo, né? Se o m for 10, é nesse momento onde temos que parar. Ou seja, o R, né, o próximo elemento que temos que adicionar, tem que ser um elemento válido. Então, R tem que ser menor que N, que é o tamanho da nossa sequência. Né? Até não temos N, posso criar aqui o N. N é o tamanho da nossa sequência, v.size, para pegar o tamanho. Né? Aqui poderia meter logo v.size, mas acho que assim fica mais claro. E é isso que vai acontecer. R tem que ser
menor que N. Porque se o R for igual a M e M for igual a 10, por exemplo, no momento em que chegar aqui, 10 já não é menor que 10, então tem que parar, não pode avançar. Porque vai tentar pegar um elemento inválido, que aqui não tem elemento. Mas agora, será que a primeira sequência foi... que a única subsequência que existia foi avaliada? Sim, foi avaliada. Porque era essa daqui que contamos e avaliamos aqui. Caso ela fosse válida, retornaria true. Caso contrário, o que é que iria acontecer? Essa condição já não é válida, né? O nosso ciclo iria terminar aqui e aqui retornaria false. Mas aqui precisamos terminar ainda o nosso ciclo, né? Ainda não terminamos, desculpa. O que é que fazemos em cada momento? Movemos os dois ponteiros simultaneamente. Então é L mais mais, R mais mais. Os dois ponteiros, no fim de cada ciclo, avançam, porque estamos a deslizar a janela. Avançamos o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita simultaneamente. Por esse motivo é que chama-se deslocamento de janela. Vimos isso quando estávamos a estudar two pointers hoje. Pronto. Aqui, o que é que vai acontecer? Temos que tirar esse elemento que está na posição L e adicionar o elemento que está na posição R. E a ideia vai ser a seguinte: se o elemento que estava na nossa sequência, no caso, não sabia que era possível isso tudo em um for. Pode ser possível, é possível. Aqui podes meter quantas instruções tu quiseres, aqui também quantas declarações. Podes declarar tantas variáveis quantas as que quiseres. Pronto, a ideia é essa. Se vê na posição L, que é o elemento que estamos a tirar, este daqui no caso, for um elemento menor que zero, ou seja, for um elemento negativo, então temos que fazer o quê? Descontar nos negativos, certo? Se o elemento que estamos a inserir agora, que é V na posição R, for um elemento negativo, então temos que incrementar nos negativos, né? Estamos a tirar esse daqui e estamos a adicionar esse daqui. No nosso caso, M era 5. Ao fazermos o deslocamento, iríamos realmente... esse não era negativo, então não iria descontar, essa condição não iria ser verdade. E aqui também não era positivo, então também... ou seja, aqui era positivo, portanto não era negativo, também não iria entrar ali. Não iria entrar aqui e incrementar isso. Portanto, iria ficar exatamente desse jeito, né? Iria permanecer com o valor negativo que tem. Portanto, assim sendo, isso iria continuar a andar até ao fim, até que chegássemos ao momento em que R é menor que N. Sendo R menor que N, ou seja, até o momento que R é maior ou igual que N. No caso, seria exatamente igual, né? Porque estamos a incrementar 1 a 1. Quando chegasse nesse momento, o ciclo iria terminar. Mas só que falta-nos uma coisa, não sei se os colegas repararam. A cada vez que deslocamos, temos uma nova janela. E precisamos verificar se essa janela é válida ou não. É essa mesma verificação que fizemos aqui, né? Depois de fazermos os deslocamentos e a atualização das quantidades de negativos que existem na nova janela, temos que verificar se a janela é válida ou não. Se a janela for válida, retornamos true, porque encontramos uma janela válida. Se terminarmos esse processo todo e não passar aqui, é porque nenhuma das janelas é válida. Assim sendo, tem que retornar false, dizendo que a janela não é válida. E é essa a ideia, né? Vamos aqui testar e ver se temos algum problema com a implementação. Quantos elementos são? São exatamente 10. E vamos ver se temos então a mesma resposta que no anterior. São 10 elementos, são esses daqui, e a resposta é 6. 6, indicando que é exatamente essa subsequência daqui de tamanho 6, que é a maior subsequência contígua que tem, no máximo, um número negativo. Não sei se ficou claro aqui em termos de implementação para os colegas, ou se tem alguma questão, né? Deixa eu verificar aqui se os colegas estão a perguntar alguma coisa, não? Ok, mas ninguém disse nada. Será que está tudo bem para os colegas? Já está claro essa ideia? Aqui a busca binária que já vimos, isso já vimos na sessão anterior. O mais importante aqui era o check, fazer o check.
fazer o check usando o Windows Sliding Technique, que é o que vimos hoje, né? A técnica dos 2 ponteiros. E essa técnica é útil, repare. Nós poderíamos ter feito essa coisa de verificar usando 2 ciclos. Seria algo mais ou menos dessa, em vez de usar tudo isso, porque isso tudo aqui tem complexidade N, é importante repararem, tem complexidade N porque só estamos a passar uma vez no array. Pronto, passando uma vez no array conseguimos fazer isso, N. E a busca binária em si tem complexidade logarítmica, portanto o nosso algoritmo no final fica com N log N. Mas fazer esse check que estamos aqui a fazer seria possível com 2 ciclos se tentássemos fazer algo mais ou menos assim. O tamanho vou declarar aqui em cima. Se tentássemos fazer algo mais ou menos assim, temos que pegar do primeiro elemento ao segundo, ok? Era exatamente daí até vou pôr aqui um counter, até counter menor que M, por exemplo, e J menor que N. E temos que contar os negativos, e a ideia era, se o valor que temos em J for menor que 0, conta o negativo. Depois aqui era verificar se o negativo é menor ou igual que 1, então retorna true, né? E aqui seria retorna false. Pronto, acho que seria isso, e só teríamos mais uma condição que era pegar, para não sair, controlar essa parte de sair, seria muito importante. Se I mais M menos 1 for menor que N, então ainda estamos bem, quer dizer que ainda temos pelo menos M elementos que podemos analisar, certo? E, portanto, até essa condição daqui já não precisaríamos. E vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar comentar isso daqui e ver se essa abordagem, né? Essa análise, esse check que estamos a fazer aqui é N ao quadrado, né? É N ao quadrado, porque para cada elemento, é aquele check ingênuo que fizemos primeiro em termos de desenho, né? Em termos de desenho fizemos um check assim. Aqui também precisamos do J né? Temos que incrementar o J. Pronto, vamos ver se dá-nos exatamente a mesma coisa. Deixa eu copiar o caso aí. Era o 10. Pronto, dá-nos 6. Porque também está correto. Correto ele está, só não é eficiente, né? Isso aqui é N ao quadrado e não é isso que queremos. Portanto, pode até ficar comentado, porque essa é a parte ingênua, né? Vou escrever aqui em cima, deixar um comentário para quando os colegas verem, lembrarem-se disso. Naive. E a parte eficiente é essa daqui. Essa aqui roda com complexidade N, ou N. E essa daqui em cima é ou N quadrado. E é isso. Essa é a técnica, usando deslizamento de janelas.